São 7 horas e 21 minutos, voltamos ao Folha no Ar, primeira edição, e agora dou novamente o bom dia para o Arnaldo Neto e também duas boas-vindas e bom dia para o secretário de Trabalho e Renda, estou certo? Superintendente, às vezes a nomenclatura... Muda, né? Mas é praticamente a mesma, o mesmo trabalho. Né? O trabalho é o mesmo. Rogério Matoso, bom dia, Rogério. Bom obrigado dia, por Marco. estar aqui conosco. Bom dia, Arnaldo, aos ouvintes todos da Folha. Prazer para mim estar aqui e vamos conversar. Então tá certo. Rogério, vamos começar falando sobre... claro que a gente vai chegar no final da conversa, vai falar sobre política também, porque você já foi vereador, foi candidato a prefeito, enfim, faz parte do governo, mas vamos começar com sua função atual, que é a Superintendência de Trabalho e Renda. Falar para os nossos ouvintes quais são as principais ações que a Superintendência hoje desenvolve para inserir o campista no mercado de trabalho, sobretudo aquele que ainda não teve a primeira oportunidade, que é sempre a mais difícil. Sim. Porque é aquela história, a empresa quer experiência, sim, mas não abre oportunidade para que a pessoa consiga o primeiro emprego, né? Quais são as ações nesse sentido? Sim, olha, você já está me dando uma bola rolada para a gente falar do nosso selo da empresa do Jovem Aprendiz. Você deve estar acompanhando aí, Arnaldo, muito competente, jornalista, não é? Conheci Arnaldo bem mais jovem, ainda muito novo, não é? No editorial aqui. Na época devia com a ter Luísa, 3 anos, né? Exatamente, gosta muito. Hoje ele não tem nem 30. Certamente tem acompanhado o trabalho lá nas redes sociais da Superintendência, né? Aí eu já dou o meu bom dia todo especial ao pessoal da Superintendência, porque a gente não faz nada sozinho, né? O prefeito também, né? Deu essa oportunidade de estar trabalhando, mas nós como Superintendente de Trabalho e Renda, no momento difícil, delicado do Brasil em relação ao desemprego, apesar dos números do CAGED serem positivos aqui em Campos, né? E nós vemos que essa indústria do petróleo e gás, esse complexo logístico portuário, ele necessita, além da qualificação, a experiência, não é? Porque essa revolução da indústria 4.0, cada vez mais tecnológica, cada vez mais buscando a automação, ela precisa de uma maneira bem rápida das pessoas e seus colaboradores que consigam impulsionar. Então, pensando nessas questões todas e andando bastante, estive com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, inclusive, verifiquei que mais de 1.000 empresas estão dentro da lei do primeiro emprego e preferem pagar a multa ao Ministério do Trabalho a contratar o jovem que está ávido por entrar nesse mercado de trabalho, precisa dessa oportunidade, e nós estamos buscando fazer um comitê de discussão dessa matéria para que a gente consiga desenvolver um selo municipal para essa empresa, justamente para a gente mostrar para a nossa cidade que aquela empresa tem essa consciência social de colocar o jovem dentro do mercado de trabalho, mas entender também as entidades de classe como a SIC, Firjan, CDL, para a gente entender o lado do empresário também, que muitas vezes é punido por uma carga tributária muito grande, mas muitas vezes também falta um pouco de orientação. A lei do primeiro emprego dá alguma vantagem fiscal e nós podemos aí contemplar também com um selo municipal. Agora, aproveito a oportunidade também, né, para falar de emprego, falar de renda, que nós estamos aqui num polo, numa cidade que é promissora, né? A gente vê toda hora a Petrobras declarar reinvestimentos nos campos maduros, não é? Das manutenções desses campos maduros. Nós temos aí o porto que está numa situação geográfica para esse mercado muito importante dentro do Brasil, é o que melhor é posicionado, com grande calado, com possibilidade de trazer navios cargueiros aqui com quase 2 milhões de barris de petróleo, né? Que eles têm até uma sigla, CLCC. E nós temos aqui também Edson Schwester, que ganhou aí a licitação da Petrobras do transbordo de chip-to-chip de óleo. Então, assim, o emprego ele é gerado numa agenda multiescalar. Nós precisamos também dessas reformas todas que estão acontecendo a nível federal para que o investidor tenha segurança jurídica também e consiga saber que nós temos aqui
um espaço bacana para ser investido e realmente produzir o emprego e a renda, né? Muitas vezes eu vejo, aí eu vou aproveitar que eu já estou com o microfone aberto, eu vejo as pessoas falando também, olha, vamos investir em agricultura, e nós temos que investir, nós temos muita terra, apesar da monocultura da cana-de-açúcar, que até hoje o número do CAGED você vê que na parte sazonal, quando a safra acontece, o número nosso fica mais fica positivo do CAGED. Né? Mas nós temos uma guerra fiscal que muitas vezes as pessoas não colocam isso na discussão e que é muito ruim para a nossa cidade. Nós moramos numa fronteira aqui do Espírito Santo e vide aí todas as placas que vêm do Espírito Santo, o ICMS lá é quase metade do nosso e nós temos que ter representantes agora nessa luta por reforma tributária para botar isso em jogo, porque não adianta nada você botar o cara aqui com a semente para plantar um quiabo e o cara lá de Vargem Alta, ou do Espírito Santo do Cachoeiro, que está a 150 quilômetros da nossa cidade, conseguir colocar o produto dele mais barato que o nosso. Então nós temos que fazer uma discussão mais ampla, para não ficar nesse discurso raso aqui de vamos investir só nisso, mas nós temos processos de trabalho para a gente ensinar o nosso povo a fazer, não é que está acostumado com a monocultura, mas nós temos que dar a condição logística tributária para ele ter a concorrência real e colocar o produto nele e a gente trazer desenvolvimento. É interessante, Rogério. Inclusive, nesse domingo no Folha Rural, vamos conversar aqui com o Ronaldo Bartolomeu, que é presidente do sindicato, inclusive sobre uma teoria de plantações. Você tem, por exemplo, uma área e você tem 3 plantações que você faz e uma ajuda a outra. Uma cria umidade no solo, outra cria aí o milho, abóbora e mais alguma coisa. Exatamente. Bom, mas voltando ao nosso problema de emprego na região local, embora a gente esteja muito globalizado já, nós temos a tendência de ter uma preocupação muito grande. Arnaldo tem sempre isso, sempre conversa isso sobre a posição de São João da Barra em relação ao Porto e Campos. A gente tem sempre a preocupação de carrear para nós a boa parte dos empregos. E as pessoas reclamam, o Porto não emprega gente de Campos. Aí a gente vem com a contra-pergunta do advogado do diabo, mas vocês estão preparados para esse trabalho globalizado de alta tecnologia? Se não houver a preparação, se não houver cursos preparatórios, se a pessoa... Não vão. Você não adianta estar preparado, porque hoje, pela globalização, por exemplo, o inglês é fundamental. Não adianta as pessoas verem, o negócio é falar português. Não. Tem que falar inglês, tem que aprender, pelo menos o básico. Né? As coisas estão internacionais. Sim. Nós estamos passando na indústria 4.0. Mas você citou, mas da automação, indústria da comunicação. E aí, o primeiro ponto da comunicação é a linguagem. Né? Então, o inglês realmente é primordial. Agora, estive na Biport também, fazendo contato, justamente porque a gente constrói essas pontes. Nós temos lá o Espaço da Oportunidade, que é justamente uma ferramenta para unir o empresário com a mão de obra. Temos um mega cadastro lá de 55 mil pessoas aqui de Campos, né? Dentre essas 55 mil pessoas, 3 mil pessoas têm curso superior, e aí isso vai se dividindo. Nós temos ainda que dar ao nosso povo, à nossa população, ainda a alfabetização de muitas pessoas que se evadiram das escolas, e aí temos parcerias, inclusive, com a Secretaria de Educação, está aí o Brand, o próprio IFE, né? Nós temos um setor educacional na nossa cidade muito bom, não é? Muito diversificado. Nós temos o IFE, o ENF, diversas universidades particulares e escolas também particulares e públicas primárias. O Brand, inclusive, tem parceria lá com o EJA profissionalizante em diversos cursos. A gente vai vendo o mercado para onde vai e vai buscando essa qualificação. O Brand, inclusive, nesse ano deve ter formado bastante campistas em relação às questões de farmácia que ele faz diretamente com o IFE lá
o IF Guarulhos. Agora, com relação a essa questão do porto que o Marco levantou, sempre é uma cobrança muito grande, como o Marco bem colocou, né, da exigência da mão de obra local. Eu entrevistei o Caio Cunha aqui, que é diretor de Relações Institucionais do Porto, e ele falou que o aproveitamento da mão de obra local, quando ele fala mão de obra local, ele cita Campos e São João da Barra, seria de 70%. Essa relação de balcão de oportunidade, direto com o Porto do Açu, você teria dados assim, de memória, porque a gente não faz um contato prévio, é um bate-papo mesmo, de quantos empregos já foram gerados com essa integração do balcão de oportunidade local com o do Porto do Açu? Olha, o pessoal fala no número de 4.000 empregos, né, do Porto. E assim, é claro que o número do CAGED lá aumenta-se também muito com o cidadão campista que todos os dias vai para lá e trabalha, né? Inclusive eu tive isso no contato que eu fui na Biport, na área administrativa lá, e encontrei diversos campistas, né, formados aí em engenharia de produção, outros que eu encontrei também como homem de área lá. Nós não conseguimos fazer essa tabulação do dado, porque realmente é muito difícil, né? Até o número do CAGED, ele se perde, porque o contrato acontece lá, mas muito campista vai todos os dias e volta. E parcerias, Rogério? Por exemplo, eu falo porque São João da Barra, as próprias empresas do Porto oferecem parcerias em alguns cursos. Recentemente a GNA fez alguns, até porque é a bola da vez, está começando agora a ser construído, está com um grande número de funcionários na área de construção civil, está fazendo alguns cursos. Mas existiram muitos cursos em parcerias entre a municipalidade e empresas ligadas ao Porto do Açu. Vocês têm esses programas também? Estamos buscando. Esse ano nós fizemos aí cursos para a área da comunicação de Libras, inclusive, com uma empresa de qualificação. Fizemos também gratuitos, né? Em parceria com cursos de comércio e transporte logístico portuário, né, com uma empresa, devemos fazer novamente. Fizemos curso de NR20, de líquidos inflamáveis, estamos no escopo aí para fazer do NR10 e estamos buscando parcerias. Como te falei, fui na Biport, tudo, conversei com o Paulino, ele me falando da esteira rolante que eles têm lá, que é exclusiva da empresa dele, e muitas vezes ele não consegue realmente a pessoa com a qualificação exata para isso. Muitas vezes ele pega o banco de dados de outras pessoas que já trabalharam com ele, mas também se propôs a buscar fazer alguma parceria em relação, inclusive, a PCD, que ele precisa do PCD com mobilidade, mas com um curso específico para isso. E nós estamos trabalhando e negociando e construindo essas pontes aí todos os dias. Muito se fala em qualificação, né? E parece que existe vou usar um termo mais direto, mas parece que existe uma preguiça da população se qualificar. Mas quando a gente vê, você citou alguns cursos aqui agora, não é bem assim, né? A procura, quando se abre curso de qualificação, seja em qualquer área de Libras, por exemplo, se esgotou no primeiro dia. Exatamente. Eu lembro que eu estava acompanhando bastante. Isso. Eu acompanho o trabalho geral, de forma geral. Mas assim, acabou no primeiro dia de Libras, e sempre quando se abre o curso de qualificação, a procura é muito grande. Sim, né? A procura é muito grande, né? O campista tem entendido o mercado cada vez mais criterioso, que ele necessita dessa evolução. Nós estamos sempre falando, né, nas palestras que nós estamos dando, com as pessoas que vão dentro da nossa sede. Nós temos que estar buscando cada vez mais, né, e a informação que eles têm aí nas redes sociais é justamente essa, que a gente tem que buscar a evolução pela qualificação, né, para entrar nesse mercado de trabalho. E eu vejo cada vez mais, né, o jovem campista, o campista também já com mais idade, querendo se qualificar e se recolocar nesse mercado de trabalho. Se recolocar no mercado de trabalho é um assunto interessante, porque a gente falou mais cedo sobre o jovem, Rogério, que tem dificuldade do primeiro emprego. Agora também o profissional mais experiente, depois de uma certa idade, ele encontra essa mesma barreira. Vocês vivenciam isso também? Essas pessoas já, depois dos 50, digamos assim, que na perspectiva de vida de hoje, a pessoa
ativo no mercado de trabalho, Sim. jovem ainda, longe de O aposentar. brasileiro está vivendo mais. O brasileiro está vivendo mais, a reforma da Previdência está aí para mostrar Sim, isso, exatamente, né? Dá mais exatamente. prazo para a pessoa se aposentar, mas encontra dificuldade, há uma procura Sim, muito grande. olha, Arnaldo, eu estava até conversando com a Heloísa Landim, né? Que é superintendente do envelhecimento saudável, essa nomenclatura, e ela também é muito dinâmica. Nós, atentos a tudo que tem acontecido da empregabilidade, vi inclusive um aplicativo, acho que do estado do Rio, de São Paulo, específico para colocar o brasileiro já com uma certa idade nesse mercado e trabalhar esses dados, né? Nós também estamos tentando desenvolver isso no nosso espaço de oportunidade, né? Como se fosse um Tinder, né? Porque a gente fala dessa rede social que está aí nessa publicidade, né? O Evandro está tentando desenvolver isso para que a gente consiga, de maneira mais ágil, fazer a conexão da empresa com o perfil de trabalhador, né? E fazer isso de maneira tecnológica, para que as pessoas consigam se encontrar, né? Profissionalmente. Profissionalmente. É. Nós estamos tentando, Muito interessante nós estamos a tentando ideia. desenvolver isso, como desenvolvemos o app da carteira de trabalho. Nós temos uma parceria com o Ministério do Trabalho. No final do ano, nós tivemos uma dificuldade com o Ministério do Trabalho, teve essa mudança mesmo, no começo do ano de gestão, teve sempre uma dificuldade lá interna, e aí nós tivemos uma demanda muito grande de pessoas querendo fazer a carteira de trabalho e tinham que sair das suas casas e enfrentar filas, muito cedo de manhã. Por 30 carteiras só. Por 30 carteiras, que são as nossas senhas. E aí nós resolvemos desenvolver um app que hoje, nesse município extenso que nós temos, Marco, as pessoas podem, dentro do site www.ctpsfácil.com.br, vai ver lá a documentação necessária, agendar a sua carteira, nós desenvolvemos isso dentro da superintendência, e ter a certeza de sair das suas casas e irem à rodoviária fazer a sua carteira de trabalho. Já atendemos, desse período que nós fizemos, mais de 1.750 pessoas na agenda. 3 meses aí. É interessante você falar disso, porque me despertou um papo que teve 2 dias atrás sobre a pessoa falando que estava demorando 40 dias para uma carteira de trabalho. Bom, como eu falei, nós tivemos as dificuldades, nós temos 30 senhas, tenho buscado as conexões até no estado do Rio, na superintendência lá, estamos tentando buscar mais senhas, mas hoje o nosso agendamento, acredito que setembro, né, justamente porque quando a gente fez o app, nós trouxemos maior conforto para a população, e aí esse número, eu vou te dar até o número preciso em relação a esses agendamentos. Nós fizemos bastante nesse período. 1.701 agendamentos foram efetuados, disponibilidade de horário só para 23 de setembro, devido à grande demanda, né? Mas nós estamos buscando aí mais senhas para que a gente consiga aumentar aí a produção. Você quer ver um exemplo que esse problema da burocracia, às vezes da coisa muito antiga. Isso eu te falo porque semana passada aconteceu isso. Se você for a São Paulo agora, levar seus documentos, você volta à noite com a carteira profissional. Sim. Lá no Poupa Tempo. Você não precisa nem... Olha, eu atento a isso, nós da superintendência, desde o início do ano, nós submetemos o ofício à subsecretaria de Trabalho e Renda do Rio, do Estado do Rio. Arnaldo, que me acompanha, certamente viu a minha visita lá ao Rio. Eu submeti justamente um ofício mostrando a necessidade de um poupa-tempo aqui na nossa cidade. Está lá, eu tenho conversado bastante com os agentes do Estado do Rio para que a gente possa trazer realmente um poupa-tempo. E estamos numa negociação rápida. Está lá o ofício datado, posso até mandar para você. Carteira de trabalho, carteira de habilitação e a identidade, o Poupa-Tempo de São Paulo, ele dá aula. Carteira de motorista você renova no mesmo dia. Você sai com ela no mesmo dia. Não é como aqui em Campos que você leva 1 semana, 10 dias para ir buscar a carteira. Não, você sai com ela no mesmo dia. Sim. Entendeu? Olha, que tem que ter paciência, tem. Você vai esperar umas 7 horas, mas sai.
Aqui o Ministério do Trabalho, né, que é o responsável pela carteira, nós somos um parceiro justamente para dar maior conforto. Claro, a gente sabe que a responsabilidade o não é Ministério do Trabalho ele diretamente acaba vocês. atendendo a região como um todo. Né? Então acaba tendo uma demanda muito grande, não é só Campos, né, mas atende, acredito, São João da Barra, Agora, São Francisco. Veja bem, existem certos conflitos que essa burocracia gera e que nem todo mundo tem essa possibilidade de ver. Mas eu tive, porque eu tenho 2 filhos que nasceram nos Estados Unidos, mas são brasileiros porque são filhos de brasileiros. Então são brasileiros natos. Então, tanto na liberação do certificado de alistamento militar ou de isenção, como na da carteira profissional, exige, e o programa não permite. Você tem que mentir no programa na hora do preenchimento. Porque se ele diz local de nascimento, Miami, Flórida, então você tem que trazer a sua naturalização. Seu certificado de naturalização. Eu não sou naturalizado, eu sou brasileiro. Mas o programa não permite, então tem que dizer que nasceu em São Paulo. Olha só, isso aí é terrível. Entendeu? Olha, nós temos que usar, Arnaldo, cada vez mais a tecnologia em nosso favor, não é? Nós também estamos desenvolvendo um programa Ouvindo Campus, que é justamente um programa georreferenciado onde as pessoas vão conseguir tirar foto em tempo de real, georreferenciado com longitude e latitude, mostrando algum tipo de serviço. Inclusive, levamos o secretário de governo no início da nossa chegada lá, junto com o Evandro, justamente para a pessoa que está lá em Morro do Coco, Espírito Santinho, tira uma foto georreferenciada, isso vem para a nossa central, isso já está pronto. Isso já está pronto, eu posso, um dia que vocês quiserem aqui, trazer e mostrar para vocês. E isso vem para a nossa central, né, ativa um alarme e imediatamente faz um ofício eletrônico para a secretaria responsável, né? Justamente para a gente diminuir papel, justamente para a gente diminuir essa burocracia e justamente para a gente dar oportunidade ao cidadão campista de participar ativamente da nossa cidade, também nos gerando dado, né? Dado que a gente muitas vezes não consegue pegar, né? Porque o cara que está lá... Até pela extensão do município. Exatamente, mas aí o cara saiu de madrugada num trecho lá de uma estrada municipal e viu algum acidente que seja e tudo, ele consegue informar isso em tempo real, georreferenciado, aonde que está, manda a mensagem. Isso nós desenvolvemos, está lá, Ouvindo Campus, e quando vocês quiserem, eu trago o Evandro aqui. Não, mas isso é fundamental. Deixa eu só pedir a Arnaldo e a Rogério um minutinho, 2 minutos, vamos ao intervalo. Voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. 2019 inicia.